Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco em sinal de tristeza e sofrimento, e foi ao templo do Senhor. Também mandou Eliaquim, o primeiro-ministro, Sebna, seu secretário, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós, com esta mensagem: Assim diz Ezequias: estamos vivendo um período de muito sofrimento, de castigo e de vergonha. É como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem forças para fazer a criança nascer. Mas quem sabe o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido as terríveis ofensas que o comandante do rei da Assíria falou, zombando do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas ofensas que ouviu. Por favor, Isaías, ore pelos remanescentes que sobreviveram em Jerusalém. Os mensageiros do rei Ezequias foram levar a mensagem ao profeta Isaías. O profeta disse a eles: levem ao rei Ezequias esta mensagem do Senhor. Não tenha medo desse recado do rei da Assíria, nem das ofensas que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Eu vou dar a ele um espírito de medo. Ele vai receber notícias ruins da Assíria e voltará às pressas para sua terra. Lá mesmo eu farei com que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o comandante voltou e encontrou o rei da Assíria cercando com seu exército a cidade de Líbina. Ele já tinha ouvido o que o rei havia deixado a cidade de Laques. Então, enquanto lutava contra Líbina, Senaqueribe foi avisado de que Tiraca, rei da Etiópia, vinha do sul para lutar contra os assírios. Quando soube disso, enviou mensageiros ao rei Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá: não seja tolo a ponto de acreditar que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem que os outros reis da Assíria fizeram. Por onde passaram, eles destruíram completamente seus inimigos. Por acaso você pensa que poderá escapar? Por acaso os deuses das cidades de Gozã, Harã e Rezef puderam salvá-las? E o que você me diz do povo de Éden, que morava em Telassar? Os reis da Assíria destruíram essas cidades completamente. Lembrem também do que aconteceu ao rei de Ramate, ao rei de Arpade e aos reis das cidades de Sefavaim, de Rena e de Ivã. Assim que Ezequias acabou de ler a carta dos mensageiros, subiu até o templo do Senhor e a colocou aberta diante do Senhor, e orou dizendo: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins, o Senhor somente é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Ouça, ó Senhor, a minha oração. Olhe para nós, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça todas as palavras que Senaqueribe escreveu, as ofensas que ele enviou ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria transformaram todas aquelas nações e terras em um deserto e queimaram os deuses daqueles povos. Mas isso aconteceu porque eles eram apenas ídolos, pedaços de madeiras e de pedra, desenhados e moldados por mãos humanas. Foi por isso que os assírios os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, salve-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que somente o Senhor é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou este recado ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração sobre Senaqueribe, o rei da Assíria. Isto é o que o Senhor diz contra ele: a virgem, a filha de Sião, despreza, zomba e balança a cabeça, fazendo pouco caso de você. Você sabe a quem ofendeu e contra quem blasfemou? Sabe contra quem você levantou a voz, cheio de orgulho e atrevimento? Contra o Santo de Israel. Você mandou mensageiros para insultar o Senhor. Você se gaba dizendo: com a multidão dos meus carros subi os mais elevados cumes, os lugares mais inacessíveis do Líbano. Derrubei os cedros mais altos e os ciprestes mais belos do Líbano. Conquistei as montanhas mais altas e os pomares mais férteis. Você se gaba dos poços que cavou nas terras conquistadas e fica cheio de si porque secou com a planta dos seus pés, todos os rios do Egito. Será que você não sabe que eu há muito tempo já havia planejado tudo isso? Você destruiu todas essas fortalezas e as transformou em montões de pedras, porque eu quis e fiz tudo isso acontecer. Foi por causa dos meus planos que os povos dessas terras não tiveram forças para resistir aos seus ataques. Eu os tornei fracos e medrosos. Eles estavam tão indefesos como pastagens, como pequenas plantinhas, como o capim do terraço.
Eles eram tão fracos como plantinhas que nascem no terraço das casas, que o sol queima no instante. Saiba, porém, que eu o conheço muito bem, quando sai e quando retorna, e conheço o seu furor contra mim. É por causa desse furor contra mim, e porque a sua arrogância chegou até os meus ouvidos, que eu vou prender um gancho no seu nariz e colocar um freio em sua boca e levá-lo de volta para a sua terra, pelo mesmo caminho por onde você veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Esta vai ser a sua prova de que fui eu quem livrou Jerusalém do rei da Síria. Ainda este ano ele partirá de Judá. Vocês terão de comer o que nasceu por si mesmo. No ano que vem haverá o suficiente para uma pequena colheita, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam dos seus frutos. Os remanescentes de Judá vão se firmar em sua terra. Como uma árvore de raízes bem profundas crescerão e darão muitos frutos. De Jerusalém sairão alguns sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor Todo-Poderoso fará tudo isso acontecer. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: os seus exércitos não entrarão nessa cidade, e seus soldados não atingirão uma única flecha. Não atirarão uma única flecha. Não marcharão em torno dela carregando os seus escudos, nem construirão rampas de guerra para atacar os muros. Ele voltará para a sua terra pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu mesmo defenderei nesta cidade, pela minha honra e por amor ao meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu em direção ao acampamento do exército assírio e matou 185.000 soldados. Quando o resto do exército se levantou na manhã seguinte, havia cadáveres por todos os lados. Assim Senaqueribe, rei da Síria, saiu de Judá e voltou para a sua própria terra, na cidade de Nínive, capital da Assíria, e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando o templo de Nisroque, seu Deus, 2 de seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram com suas espadas e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho de Senaqueribe, chamado Esar-Hadon, foi o seu sucessor. Isaías 38. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar essa doença, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembre-se de que eu tenho servido com fidelidade e de todo o coração, sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Então o Senhor falou o seguinte a Isaías: vá ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou. Acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria e defenderei Jerusalém. Esta será a prova de que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Farei voltar em 10 graus a sombra que o sol deixa no relógio de sol de seu pai, o rei Acaz. Assim a luz do sol retrocedeu 10 graus. Depois de curado de sua doença, o rei Ezequias escreveu o seguinte cântico: eu disse, em pleno vigor dos meus dias, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, nunca mais verei o Senhor na terra dos viventes. Em breve eu não olharei mais para a humanidade, nem vou me encontrar com os meus conhecidos. A minha vida foi arrancada de mim como uma frágil tenda de pastor, carregada por um forte vento, como alguém que, tecendo uma roupa, corta um fio. Dia e noite eu pensava que Deus ia tirar a minha vida. Esperei pacientemente pelo alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus ia tirar a minha vida. Meus gemidos pareciam os de uma pomba. A minha fala ficou fraca como o pio de uma andorinha. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Ó Senhor, estou sofrendo muito, ajude-me. Mas o que posso dizer? Foi Ele mesmo quem prometeu e Ele mesmo fez isso. Depois de passar por tanto sofrimento, os últimos anos da minha vida serão de humildade diante de Deus. Senhor, os homens só podem continuar vivos por suas ações, e por elas também vive o meu espírito. A minha vida depende completamente do Senhor. O Senhor
me devolveu a saúde e deixou viver. Agora eu posso compreender. Todo esse sofrimento foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou e me libertou da cova da destruição. Além disso, perdoou todos os meus pecados. Os cânticos de louvor a Deus não partem da sepultura. Aqueles que descem à cova já não podem mais esperar e confiar no Senhor. Os vivos, somente os vivos, é que louvam o Senhor, como eu estou fazendo hoje. Os pais contam aos filhos com alegria a sua grande fidelidade. O Senhor veio me salvar, Ele me curou. Por isso eu o louvarei todos os dias da minha vida, no templo do Senhor, acompanhado de instrumentos musicais. Isaías havia dito aos servos do rei Ezequias: façam uma pasta de figos e coloquem como um emplastro sobre a úlcera, assim o rei ficará curado de sua doença. Ezequias havia perguntado: que sinal o Senhor vai me dar de que eu vou ser curado e poderei subir novamente ao templo? Isaías 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou embaixadores a Jerusalém como uma carta de saudações e um presente para o rei, porque tinha recebido a notícia da doença e da recuperação de Ezequias. Ezequias recebeu com alegria os embaixadores da Babilônia e lhes mostrou a sua casa do tesouro, cheia de ouro, prata e perfumes muito caros. Também mostrou a casa de armas do seu exército, os tesouros que havia no templo de seu exército, os tesouros que havia no templo, e não deixou de mostrar aos babilônios coisa alguma que fosse importante no seu reino. Então o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens conversaram com o Senhor? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de muito longe, da Babilônia. O rei: o que foi que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: bem, eu mostrei a eles tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouça com atenção a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vai chegar o dia em que todas as riquezas que há no seu palácio e tudo o que os antigos reis, seus parentes, ajuntaram até hoje, serão levados embora para a Babilônia. Nada vai ficar em Jerusalém, diz o Senhor. Alguns dos seus futuros netos e bisnetos serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Está bem, respondeu Ezequias. O que o Senhor determinou é bom, pois pensava: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o Senhor Deus. Falem carinhosamente os moradores de Jerusalém. Digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou. Digam que os pecados que ela cometeu já foram perdoados. Ela recebeu do Senhor 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeu. Ouçam, estou escutando uma voz que clama: prepare um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Alguém está dizendo: clame, e eu pergunto: mas o que é que eu devo clamar? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva, e que toda a sua glória é como a flor do campo. A erva murcha e as flores caem, quando o Senhor sopra sobre eles. Na verdade, o povo é como a erva seca e as flores caem, mas a erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus dura para sempre. Você, anunciador de boas notícias a Sião, suba a um monte bem alto em Jerusalém, grite bem alto sem medo. Diga a todas as cidades de Judá: o seu Deus está chegando. Sim, o soberano, o Senhor está chegando com seu imenso poder. Com seu braço forte ele reinará. Ele traz para cada um a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele?
Por acaso alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparadas com ele. Não passam de uma pequenina gota d'água num balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fosse um grão de areia. Mesmo que fosse usada toda a madeira das florestas do Líbano para queimar todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício totalmente queimado para honrar o Senhor. Para ele, as nações são como nada, não são sem valor, são um grande vazio. Com que vocês podem comparar Deus? Como ele se parece? Como uma imagem feita de uma forma por homem? Um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não se pode mover. Será que vocês não entendem? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono, acima do círculo da terra, para ele os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos, ele reduz a nada os que fazem as leis da terra. Mas mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles murcham. O redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que então, ó Jacó, você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças.